E no capítulo 18 de Salmos, nós vamos ver hoje mais uma vez Davi adorando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é a sua fortaleza, é a sua rocha. Davi começa a adorar ao Senhor e diz: Senhor, eu clamei a Ti, o Senhor me livrou dos meus piores inimigos. Eu clamei a Ti, eu clamei a Ti. E neste capítulo de hoje nós vamos ver que Davi, ele sempre ressalta que ele clamou a Deus, que ele buscou a Deus, que ele invocou ao Senhor e que o Senhor o livrou dos seus piores inimigos, aqueles a qual ele não teria poder algum para vencer, aqueles a qual ele jamais conseguiria vencer sem a força que o Senhor derramava sobre a vida de Davi. Davi teve perseguições com Saul, aquele homem, aquele rei que verdadeiramente via em Davi a presença de Deus, por isso ele o perseguia, porque ninguém persegue ninguém de graça. Havia ali com certeza algo que Saul via em Davi, ele via a presença de Deus, e os inimigos de Saul começaram a perseguir Davi, e Davi reconhece que aqueles exércitos poderosíssimos que ia atrás dele, com a vulnerabilidade, com a fraqueza, com a fragilidade de Davi, que não tinha nenhum soldado, como ele poderia escapar se não fosse as mãos de Deus? Então ele começa a escrever salmos e adorando o Senhor, ele fala: Senhor, verdadeiramente o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é poderoso, como eu te amo, Senhor, porque eu nada poderia fazer sem a tua força, nada eu poderia fazer se o Senhor não me sustentasse. Foi o Senhor que me sustentou, porque eu clamei ao Senhor, porque eu busquei a tua face. Então hoje nós trazemos uma reflexão do capítulo 18, onde Davi mostra para nós que o Senhor, ele nos guarda, o Senhor, ele tem promessa para as nossas vidas, mas existe algo sim que nós precisamos fazer, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos clamar. Se você discorre todo o capítulo 18, você vai ver que em todo o tempo Davi diz: eu clamei ao Senhor, eu busquei ao Senhor. Então ele se inclinou para Deus e o Senhor o livrou dos seus piores inimigos. Davi sofreu uma perseguição naquele tempo, a qual ele sozinho jamais poderia vencer nenhuma dessas perseguições, nenhum dos gigantes que se levantou no teu caminho. Mas, como ele clamou ao Senhor, o Senhor veio ao teu socorro. E hoje é isso que eu quero trazer para que nós possamos refletir sobre os nossos dias, o que tem acontecido conosco, né? Será que nós temos percebido essa presença de Deus na nossa vida? Será que nós temos percebido os livramentos que o Senhor traz para a nossa vida? E as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, elas têm se cumprido? Ou será que elas não têm se cumprido e nós ficamos questionando o tempo todo: por que, Senhor? Por que as suas promessas não se cumprem na minha vida? O que está acontecendo? Davi, ele não buscava o Senhor somente para os seus próprios interesses. Davi, ele temia o Senhor verdadeiramente. Davi, ele era um servo fiel e tinha um coração segundo o coração de Deus. E hoje o tema desta mensagem é: aquele que busca encontra as promessas do Senhor. Então todo aquele que busca vai encontrar, mas aquele que não busca pode levar um tempo a mais até ele descobrir que ele precisa buscar, ele precisa clamar ao Senhor. A própria palavra de Deus diz lá em Jeremias assim: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama. Se o Senhor manda clamar, nós precisamos. Não que o Senhor precisa, mas nós precisamos clamar ao Senhor, para que nós tenhamos uma intimidade, para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, para que nós venhamos entender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Se nós não clamarmos, não tem como nós sabermos o que Ele tem para nós. E hoje eu quero ler aqui no versículo 16, que é uma das promessas que o Senhor fez a Davi, que diz assim: dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas. E o Senhor cumpriu. Todas as vezes que Davi clamou, todas as vezes que Davi esteve na presença do Senhor, clamando ao Senhor, o Senhor trouxe as promessas dele. E uma delas é essa, é a promessa do resgate, é o preço que alguém paga para resgatar uma vida que se perdeu, por uma vida que foi roubada, uma vida que foi encurralada. Davi teve muitos soldados caindo por terra em resgate à vida dele. Davi teve o rei Saul, que era um rei, querendo ou não, amado por muitos ali,
né? Aqueles soldados que iam com Saul para perseguir Davi amavam Saul. Então, aquele povo tinha respeito a Saul. E o que o Senhor fez? O Senhor tombou também Saul em troca da vida de Davi. O Senhor tombou gigantes em troca da vida de Davi, tombou exércitos em troca da vida dele. Então o Senhor pagou um resgate, porque ele era precioso, porque ele era alguém que o clamava, era alguém que estava ansioso pela presença de Deus, era alguém que andava nos preceitos de Deus. Então o Senhor, ele pagava, sim, muitas vezes preço, e pagou até o fim preço pela vida de Davi. E quanto a nós, o Senhor pagou muito mais pela nossa vida. O Senhor deu algo muito mais precioso em resgate da nossa vida. Ele deu o Senhor Jesus, seu único filho. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira a qual não se dá para explicar, não tem explicação, não tem palavras no dicionário que descreva que tal maneira é essa que ele nos amou, que ele deu o seu único filho. Coisa que você não teria coragem hoje de entregar, a não ser que nós estejamos muito buscando essa presença para as nossas vidas, a ponto de que nós entendamos que a nossa vida não se resume só aqui. Porque eu tenho certeza que muitos ainda não entenderam. Muitos de nós ainda não entendemos que a nossa vida não se resume aqui. Então nós nos apegamos a filhos, nós nos apegamos a coisas, a objetos, a dinheiro, a status, nós nos apegamos a tudo que nós podemos aqui, é como se ninguém pudesse tirar isso de nós. Mas Deus não, Deus ele não se apegou, ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o resgate que o Senhor pagou por mim e por você foi muito mais alto, foi muito maior. Então se Davi, vendo tudo aquilo que o Senhor fez, que não chega aos pés de entregar o filho dele por ele teve esse anseio pela presença de Deus, ele reconheceu essa grandeza de Deus na vida dele. Por que nós não conseguimos reconhecer essa grandeza de Deus na nossa vida? Por ele ter entregue o seu único filho. Então que nós possamos atentar às promessas do Senhor e saber que nós não estamos aqui para guerrear com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios braços. Nós temos um Deus que paga um resgate por nós. Basta que nós clamemos a Ele, basta que nós confiemos nele, que Ele virá em nosso socorro. E a segunda promessa que tem dentro desta palavra aqui hoje, que está no versículo 18, que diz assim: quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Que sustentação que é essa? Esse é um amparo, né? Esse é um suporte que o Senhor deu a Davi. Mesmo ele sendo atacado, no momento em que ele estava ferido, que ele não tinha ninguém para o sustentar, para o amparar. Quem era o sustento de Davi? Era o Senhor. O Senhor o segurava, o Senhor o amparava, o Senhor o apoiava. Então, é uma busca, né, que nós fazemos todas as vezes, como Davi fazia, como Davi clamava, que muitas vezes nós nem sabemos o porquê nós estamos buscando, nós nem sabemos porque nós estamos clamando. Mas Davi sabia, ele sabia que ele queria a presença de Deus para a vida dele, porque essa presença é que o livrava, essa presença é que o resgatava. E não tinha a ver com os livramentos que ele tinha, não, porque Davi era corajoso, ele ia para cima de onde tivesse que ir, de quantos soldados tivessem que ir, do gigante que tivesse que enfrentar, ele não tinha medo, mas ele ficava vendo como que ele era protegido, abençoado, como ele poderia morrer diante de todas as batalhas que ele enfrentou, mas o Senhor não o deixou. Que nós possamos ter esse reconhecimento da presença de Deus na nossa vida, que nós possamos ser como Davi, né, que clamava, e todas as vezes que ele clamava, o Senhor via. É como uma criança, o Senhor espera que nós peçamos sim, que nós pedimos sim, né, para que nós criemos laços, para que nós estreitemos relacionamento, assim como Davi estreitou com ele, assim como Davi teve conhecimento da grandeza dele. É assim como uma criança chora para a mãe, pede o leite, se essa criança não chorar, muitas vezes a mãe não vai dar o leite, porque ela vai falar, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, não está chorando, não está com fome, né? Então se nós começarmos a clamar, nós começarmos a pedir,
Claro que o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. Claro que o Senhor sabe o que nós necessitamos. Mas o Senhor nos ensina em Tua palavra a te clamar. Se o Senhor nos ensina, nós precisamos seguir o que diz a palavra dEle, porque tem promessas ali para nós. Então nós precisamos tomar posse dessa promessa. Como que nós tomamos posse? Buscando, crendo, perseverando, assim como Davi. Ele clamou, buscou, perseverou. E o Senhor trouxe várias promessas sobre a vida dele, né? Tem um exemplo aí que esses dias eu estava vendo um cachorrinho num vídeo, né? O qual a dona colocou um sininho para ele e ali toda vez que ele queria uma raçãozinha ele batia a patinha no sininho e ali a dona dele colocava uma raçãozinha na boca dele e ele comia. E aí ela colocava, ele batia o sininho de novo, ela trazia, colocava a raçãozinha na boca dele, ele comia. E o que aconteceu ali? Teve um momento que ela parou de colocar a ração e o cachorrinho continuou a bater o sininho e olhar para ela assim, como se diz, oi, eu estou batendo o sino, você não está me dando a minha ração. E continuava batendo aquele sino e ela não dava e ele batia mais forte, insistentemente, ele não parava de bater aquele sino até que ela riu ali, né? Com certeza riu, porque é como se fosse uma criança, né? E deu aquela ração para o cachorro e ele ali comeu. Isso nós podemos entender o quê? A perseverança na busca por aquilo que se anseia, por aquilo que se almeja, né? E o porquê que aquela dona parou de dar aquela ração para aquele cachorro? Porque ela entendeu, ele já está cheio. Ele agora está comendo literalmente barriga cheia, ele não quer mais. Vou parar de dar, né? E por que ele continuou apertando o sino e ela não dava? Porque ela estava vendo que ele estava querendo fazer ali um desperdício, ele estava querendo comer além da conta, além do que ele precisava. Assim também somos nós. Muitas vezes nós clamamos, nós pedimos. O Senhor ele nos ensina a clamar, nos ensina a pedir a sua palavra, mas muitas vezes ele não vai trazer resposta para nós, mesmo que nós fiquemos ali batendo o sininho, clamando, pedindo, ele não vai trazer resposta porque nós estamos pedindo para esbanjar os nossos próprios prazeres, nós estamos pedindo para coisas que não tem nada a ver com as promessas de Deus na nossa vida, com os propósitos de Deus na nossa vida. Então nós podemos ficar ali a vida toda apertando o sininho e falando, mas Senhor, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me traz resposta? Porque muitas vezes, por falta de intimidade com o Senhor, por falta de relacionamento com o Senhor, nós deixamos de ouvir a tua voz. Porque o Senhor ele vai falar, o Senhor ele vai nos trazer sinal, ele vai nos trazer resposta em tua palavra. Então, assim como aquele cachorrinho batia um sininho, muitas vezes nós estamos batendo o sininho, pedindo coisas que não é acrescentável ao reino dos céus. Davi, ele pedia coisas que acrescentavam ao reino. O que Davi pedia? A presença de Deus. Ele pedia assim, Senhor, não afaste de mim a tua presença. Pode me levar tudo, pode levar minha coroa, pode levar o meu trono, pode levar tudo, mas não tira de mim a tua presença. Né? E aí a palavra de Deus diz lá em Tiago 4,3, diz assim, quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios interesses. Ou seja, né? O coração de Davi era íntegro. Ele não pedia as coisas para o seu próprio interesse. Ele pedia a presença de Deus ali. Ele pedia que a presença de Deus não se afastasse dele. Será que nós temos pedido isso? Ou será que nós estamos pedindo já de barriga cheia? Será que nós já estamos pedindo coisa para esbanjar em nossos próprios prazeres? Será que tem a ver com acrescentar a vidas no reino dos céus? Será que o que nós temos pedido está fazendo sentido para o reino dos céus? Porque se não for, o Senhor ele não vai nos atender. Ele vai nos atender dentro do teu propósito, dentro daquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. E hoje a terceira promessa de Deus para aqueles que o buscam está no versículo 20. E diz assim, o Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou. Ou seja, aqui tem duas promessas. Tem a promessa da recompensa e tem a promessa da restauração que o Senhor faz sobre a vida de Davi. Qual que recompensa é essa? Que galardão que é esse, né? Nós sabemos aí que é um salário, uma oferta, né? Uma retribuição a algo para compensar, né? Para compensar por alguma coisa que aquela pessoa passou, aquela pessoa foi lesionada, né? Aquela pessoa foi ferida. Então, o Senhor vem ali com uma recompensa, ele vem ali e repara
uma atitude, traz uma indenização sobre a vida de Davi. E aonde é que nós vemos essa recompensa? Davi, ele viveu uma vida miserável, uma vida chula, uma vida de fugir, uma vida desprezível, onde os soldados e Saul ali ficavam perseguindo ele. E não só Saul, ele teve muitas outras perseguições, né? E Davi, ele viveu uma vida totalmente desabonada, né? Uma vida totalmente triste, angustiante, mas foi aí que o Senhor recompensou Davi. Então entende-se que Davi escrevia esse salmo já no fim dos seus dias, no fim de sua vida, porque ele vem trazendo todo um histórico, como que o Senhor recompensou Davi. O Senhor deu tudo para Davi, o Senhor deu um trono para Davi, o Senhor deu prosperidade a Davi, o Senhor deu soldados fiéis a Davi, que o serviu com honra e com fidelidade. Então isso é uma grande recompensa, isso é uma grande retribuição por tudo que ele passou, né? E por que Davi passou por tudo isso? Por que Davi sofreu tudo isso? Porque o Senhor sabia que Davi era um homem segundo o seu coração e queria o honrar. Davi teve oportunidade de fazer muitas coisas que desagradavam e que ia contra a palavra de Deus, mas ele não fez. Ele sofreu as consequências de atos, de coisas que ele nem deveria, né? E eu digo isso antes dos pecados cometidos por Davi, porque Davi cometeu sim muitos pecados, mas foi um homem que se arrependeu verdadeiramente, deixou, né? Mas antes disso, Davi passou por muitas injustiças, digamos assim, aos olhos dos homens, que se os homens estivessem observando, ele fala, mas isso é muito injusto com a vida dele, né? Ele passou por muitas injustiças, mas ele foi recompensado, né? Porque o Senhor trouxe a ele tudo aquilo que perdido foi. Né, ou tudo aquilo que Davi nem nunca teve na vida dele, porque ele era um menino, querendo ou não, de família menos favorecida. E Davi foi colocado em um trono, Davi foi colocado diante de muitas riquezas e foi próspero em todas as suas áreas. E o Senhor o abençoou grandemente. E como no versículo 20 tem duas promessas que o Senhor cumpre na vida de Davi, ele também restaurou. Como que é essa restauração? Por que restauração? Porque Davi, querendo ou não, nós temos que pensar no coração de Davi. Tudo que Davi passou com Saul, aquela perseguição, os soldados que intentaram contra ele, querendo tirar a sua vida. Como que ficou o coração de Davi? Será que Davi perdoou aquelas pessoas? Será que Davi liberou perdão? Porque isso faz parte da presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos ter a presença de Deus na nossa vida se nós não liberarmos perdão, se nós não amarmos o nosso inimigo, sim, aqueles que nos fizeram mal, aquele que não merece ser amado, aquele que não merece ser perdoado. Nós precisamos amar, nós precisamos perdoar. Por que a palavra de Deus diz aqui que ele foi restaurado? Por que Davi fala, o Senhor restaurou? Porque mesmo Davi tendo a oportunidade ali, né, de matar Saul, mesmo Davi vendo que Saul era um inimigo mortal dele, né, ele causou muitos danos a Davi. Davi não guardou raiva, não guardou rancor, não guardou ódio. Davi continuou com o seu coração puro e íntegro diante do Senhor, um coração justo, né? Então, recentemente eu vi uma pessoa que foi atacada e muito perseguida. Apareceu aí nas redes sociais, nos jornais, essa pessoa foi muito perseguida e caluniada e intentaram contra a vida dessa pessoa, mas essa pessoa ela não se pronunciou e muitos se perguntaram, mas não vai se pronunciar, não vai se defender? Esta pessoa com certeza estava sabendo quem ela era em Deus. E ela sabia que Deus viria em sua defesa, que Deus viria em seu resgate, que Deus restauraria tudo aquilo, né, que perdido foi, que foi lançada ali a sua reputação diante dos homens. Então ela estava tranquila, descansando no Senhor. E logo em seguida veio aí a restauração, veio a recompensa, veio a retribuição, porque aí esta pessoa ela foi honrada, porque tudo aquilo que estava falando a respeito dela não procedia, todas aquelas perseguições não procediam, mas ela não precisou se posicionar, assim como Davi não precisou fazer muitas coisas que poderia desagradar a Deus, desonrar, né? Porque as autoridades naquele tempo e hoje ainda é uma desonra se você ir contra qualquer autoridade, porque toda autoridade ela foi instituída por Deus. Se está ali é com a permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. E quando nós vamos contra, quando nós ofendemos, quando nós
desabonamos uma autoridade, nós estamos desonrando a Deus. Davi, ele foi fiel ao rei Saul, mesmo sabendo que Saul não merecia a sua honra, não merecia o seu respeito. Então ele foi fiel a Deus. E ali a quarta promessa que nós temos para a nossa vida está no versículo 30, na parte B, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Então as promessas do Senhor se cumprir era o que Davi estava vendo sobre a vida dele. Então ele pôde presenciar por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu e onde ele chegou. Então, o que é o cumprimento? É o efeito de cumprir, execução de algo. Deus executa tudo aquilo que ele fala, ele cumpre a tua palavra, né? Então, Davi foi a prova viva das promessas de Deus, quando ele estava ali diante de tudo que o Senhor Deus proporcionou a ele. Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos enfrentado a nossa vida? Nós temos esperado na promessa de Deus sendo perseverante assim como Davi foi? Porque ele foi perseverante. Ele não se afastou de Deus. Mesmo ele sabendo que lá atrás ele foi ungido a rei muito jovem e que o profeta chegou para ele e falou: olha, você é um escolhido, você é um ungido. Imagine como Davi viveu a vida toda fazendo um questionamento. Eu acredito que ele não fez esse questionamento, mas nós, nos nossos dias, faríamos. Mas, Senhor, e a tua promessa? E o Senhor não cumpriu, e o que eu tenho visto é só perseguições, lutas, só dificuldades. O que acontece é assim que muitas vezes nós vivemos. Nós vivemos olhando para as nossas dificuldades, para os nossos problemas e lembrando de promessas. Inclusive promessas que estão dentro da palavra de Deus a nosso respeito, que nós tomamos posse, que nós declaramos, mas muitas vezes nós desanimamos, nós paramos de buscar, nós paramos de clamar. E aqui o que eu estou querendo trazer você a entender é que todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta se abre. E Davi foi um homem que o tempo todo esteve na busca, esteve clamando. Se você discorrer o capítulo, você vai ver que Davi fala assim: eu clamei ao Senhor, e o Senhor me livrou dos meus piores inimigos, daqueles que eu nada poderia fazer contra eles, porque eu era fraco, porque eu era frágil, mas o Senhor, com a sua potente mão, foi lá e fez, né? Então, ele não desistiu das promessas que o Senhor tinha para a vida dele. Davi foi ungido 3 vezes. Davi foi ungido primeiramente por Samuel dentro da casa dele, e ele sofreu perseguição da família dele. A família dele foi atacada quando souberam, né, da notícia. Ele também foi ungido pelos anciões, né, ali onde ele foi ungido a rei também de Judá. E o povo começou a perseguir, as tribos começaram a perseguir e ciumaram. E depois Davi foi ungido a rei da nação, de toda a nação. E ele continuou sofrendo perseguições, né, de todo o povo que se levantava contra Davi. Todos eles caíam por terra, porque o Senhor honrou a Davi. Davi teve perseguições do próprio filho. Davi teve perseguições do próprio líder, aquele que estava ao lado dele. Por algum momento eles acharam que tinham que perseguir Davi, porque Davi cometeu algum pecado, cometeu algum erro. Mas Davi, como todo homem, estava sujeito a isso. Porém, tinha uma diferença em Davi. Ele era um homem que se arrependia verdadeiramente, deixava e prosseguia sem culpa, sem acusação, porque muitas vezes nós pecamos, nós dizemos que nos arrependemos, mas nós não aceitamos o perdão de Deus para a nossa vida e nós continuamos procrastinando, nós continuamos reclamando e achando que o Senhor não nos perdoou. Mas a voz mansa e suave de Deus estava sobre os ouvidos de Davi e dizia para Davi que ele era cheio do Espírito de Deus e que o Senhor era fiel para perdoar. Ele buscava a presença de Deus para a vida dele. Ele não estava preocupado com as promessas do trono, com a promessa da coroa, com as promessas de vencer seus exércitos inimigos. Ele estava preocupado com a presença do Senhor. Ele dizia: Senhor, pode tirar tudo, tira o trono, tira minha coroa, tira tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é status da minha vida, mas não tire a tua presença. E aí lá no Salmo 51, Davi fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Ou seja, retira qualquer coisa de mim, mas não retira a tua presença. Muitas vezes as promessas do Senhor, elas não se cumprem na nossa vida porque nós estamos
obviamente olhando para outra coisa, olhando para os nossos próprios empenhos, para os nossos próprios interesses, mas não estamos olhando para a presença de Deus. Tudo aquilo que o Senhor vem fazendo, tudo aquilo que o Senhor vem cumprindo, e tudo aquilo que o Senhor vem prometendo e muitas vezes fazendo muito mais do que o que nós merecemos. Nós não vemos isso. Davi, ele era um reconhecedor das promessas de Deus na vida dele, ele era reconhecedor da presença de Deus. E isso vem a se tornar real na nossa vida, a ponto de nós não ficarmos apegados em coisas, apegados em tronos e coroas, mas que nós venhamos nos apegar à presença de Deus para as nossas vidas, que é o que verdadeiramente importa, é o que verdadeiramente faz sentido, é o que verdadeiramente fazia sentido para a vida de Davi. Davi se sentia um nada, um vazio, sem a presença de Deus. E hoje a quarta promessa de Deus para aqueles que o buscam está no versículo 48, que fala de segurança, de estabilidade, né? Diz assim no versículo 48, e me livra de meus adversários, tu me mantém em segurança, fora do alcance dos meus inimigos. Ou seja, segurança, estabilidade, ação ou efeito de tornar-se seguro, firmeza, né? A qualidade e condição de quem está livre de perigo. A pessoa que está livre de perigo, ela se sente segura em Deus, ela se sente protegida, ela se sente estável. E ali Davi, ele se sentia dessa forma. Ele se sentia seguro no Senhor. Por tudo que ele veio passando, por todas as perseguições que ele sofreu, ele se sentia seguro no Senhor. Ele não tinha do que temer, né? Nós sabemos que quando Davi, ele reconhece essa segurança de Deus na vida dele, ele reconhece essa estabilidade do Senhor na vida dele, ele está reconhecendo o amor de Deus para com ele. Então, mesmo que em momentos da vida de Davi, que Davi tenha pisado fora da faixa, que Davi tenha pecado contra o Senhor, ele sabia que o Senhor era fiel para perdoar e para o dar tranquilidade, para o dar paz, para que ele pudesse prosseguir. Porque muitas vezes o Senhor, ele derrama perdão sobre a nossa vida, ele nos traz uma segurança, uma estabilidade, uma paz em relação àquilo que ele disse: eu já te perdoei, eu já dei a você esse perdão, se perdoe. Muitas vezes nós não nos perdoamos, né? Muitas vezes nós caímos no erro de nós mesmos ficarmos nos acusando. Davi não era assim. Davi, a partir do momento em que ele, mesmo ali, falhando contra o Senhor, ele sabia que o Senhor o perdoava de fato. Ele sabia que o Senhor dava a ele essa certeza, essa segurança, essa estabilidade de que ele estava seguro no Senhor, que nenhum mal viria contra ele, porque ele sabia o Deus que ele tinha, o Deus que o havia perdoado. E muitas vezes nós não aceitamos o perdão, nós pedimos perdão, nós reconhecemos os nossos erros, mas nós não nos arrependemos a ponto de crer que o Senhor Deus nos perdoou. Então o Senhor, ele não fica feliz com esse comportamento. Isso é incredulidade, nós não estamos tendo fé de que o Senhor verdadeiramente tem poder para nos perdoar, de que o Senhor verdadeiramente entregou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse com as suas agonias, com as suas aflições, mas que tivesse vida eterna. Então, quando nós tomamos posse disso, nós verdadeiramente nos arrependemos e deixamos aquilo. E era isso que Davi fazia. Davi reconhecia seus erros, suas mazelas, deixava e ficava tranquilo e seguro no Senhor. Nós temos um Deus fiel e justo, que não mente, que tem promessas a respeito de nós, que nós desconhecemos, mas que nós precisamos clamar e tomar posse disso, né? Em João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir as promessas dele, perdoar de todos os pecados. Então, que hoje, para concluir, nós possamos entender a importância de buscar a Deus, a importância de clamar a Deus para as nossas vidas, para que as promessas dele sejam cumpridas, para que nós venhamos viver, sim, dias de abundância nessa terra, porque o Senhor tem isso também para as nossas vidas, e para que nós também venhamos viver dias na eternidade, onde o Senhor nos prometeu que nós viveríamos, né? O que tem na presença de Deus, né, que nós devemos buscar. O que tem na presença de Deus é o perdão para liberar para aquele, né, que nos ofendeu, que nós achamos que não merece. É para esse mesmo que nós temos que liberar. É o que tem na presença de Deus, é isso.
O que tem na presença de Deus é o amor para com o nosso próximo. O que tem na presença de Deus é o domínio próprio, a ponto de nós dominarmos a nós mesmos contra as nossas vontades, contra os nossos anseios carnais, contra todo o desejo que nós temos de viver melhores dias nessa terra, nos esquecendo da presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela tem os frutos do Espírito, né? Nós precisamos exalar os frutos do Espírito sobre a vida das pessoas. Assim como Davi pedia a Deus um espírito voluntário, ao qual ele pudesse sair e proclamar o Evangelho, ao qual ele pudesse sair e proclamar o nome do Senhor e salvar e ganhar almas para o reino. É isso que nós temos que buscar na presença de Deus, porque daí vem a nossa sustentação, o nosso amparo, vem a nossa recompensa, né? Vem ali a nossa restauração de tudo aquilo que nós enfrentamos, de todas as feridas, né, que nós passamos, vem o cumprimento da palavra de Deus sobre a nossa vida, né? Vem ali a estabilidade, que é essa segurança, né? Então que nós possamos entender que o Senhor, ele tem promessas para a nossa vida, mas nós não precisamos viver a vida toda buscando promessas para esbanjar nossos próprios prazeres. Nós viemos buscar promessas sobre a presença de Deus, sobre o que Ele é, o que Ele representa para as nossas vidas. E assim como Davi, que foi totalmente desapegado, desatento com as coisas deste mundo, o Senhor o honrou com coisas muito mais preciosas, com a presença dEle, com a eternidade e com vida abundante também nessa terra, porque Davi teve vida abundante, teve vida cheia da presença de Deus até os últimos dias de sua vida. Que Deus abençoe e que você possa refletir nesta palavra hoje.